pessoal, bem-vindos ao nosso canal de esclerose múltipla. Prazer, se você ainda não me conhece, eu sou a Nicole, nutricionista e também fui diagnosticada com EM. E esse espaço é exatamente para que a gente possa compartilhar tudo o que pode nos fazer bem. Então vamos bater um papinho bem interessante? Já aproveita, pega a sua garrafa de água, porque eu tenho certeza que o nosso papo vai ser bem interessante, eu tenho certeza disso. E claro, já aproveita e chama todo mundo para vir para cá. Bom, o que acontece? Se você, mulher ou homem, é como eu também, que tem uma vontade imensa de fazer cirurgia plástica, então eu tenho certeza que você está no lugar certo se você tem um diagnóstico e tem vontade de fazer uma cirurgia. Então aqui eu vou contar a minha opinião como pessoa e como profissional para você. Bom, o que acontece? A gente tem uma doença, um diagnóstico, no meu caso, uma doença autoimune neurodegenerativa. Então, eu preciso tomar determinados cuidados, determinadas ações, exatamente para que o meu cérebro e a minha medula, onde estão as minhas lesões, elas não fiquem mais afetadas. Mesmo que eu faça uma cirurgia no meu corpo. Por que eu digo isso? Porque vai existir um processo de cicatrização, internamente ou externamente, independente do procedimento cirúrgico que você faça. E esse processo de cicatrização requer muita atenção e muito cuidado, principalmente que ele possa se regenerar. Só que vamos pensar o seguinte, por conta da nossa medicação para tratar o nosso diagnóstico, a nossa patologia, o nosso corpo já está mais debilitado. Então, qualquer tipo de infecção ou de lesão, ele vai focar primeiramente ao nosso diagnóstico. Depois, aí sim, para o que está externamente. Entende? Não só o nosso diagnóstico, mas o que está acontecendo com ele na cirurgia, no caso. Meu Deus, mas o nosso corpo, por conta da nossa imunidade, ele não faz o trabalho de reconstituição, de controle, de desinflamar o nosso corpo? Sim. Um corpo sem nenhum tipo de diagnóstico patológico, como uma doença autoimune, ele faz esse controle impecavelmente, porque o nosso corpo é assim, ele é maravilhoso. Só que a partir do momento que você tem um diagnóstico, tem uma patologia autoimune, você precisa sim tomar cuidado aos procedimentos que você faz, principalmente se são em grande escala ou se são próximo ao seu surto. Por exemplo, se você fizer uma cirurgia plástica, independente de qual seja, de qual grau de complexidade dela, você precisa estar pelo menos 2 anos com a sua condição estável. Você não pode ter apresentado surtos e lesões nesse período. E aí sim, se a sua imunidade estiver controlada, não afetando o seu corpo por conta do seu diagnóstico, aí sim você pode fazer um procedimento cirúrgico, desde que esse procedimento cirúrgico seja um procedimento cirúrgico pequeno. Eu sei que a grande maioria das mulheres tem vontade de fazer uma cirurgia tripla. Como assim uma cirurgia tripla? Por exemplo, uma colocação de prótese mamária,
uma lipoescultura no corpo todo, por isso que chama escultura, porque é no corpo todo. Se fosse lipoaspiração, seria numa região apenas, mas como é lipoescultura, é no corpo todo, e geralmente essa gordura você enxerta em alguma parte do seu corpo para dar um pouco mais de volume. Então, por exemplo, você fez a sua colocação de prótese, você fez a sua lipoescultura e você fez também, por exemplo, a retirada de hérnia ou fechamento de diástase, que é o fechamento do reto abdominal. Geralmente isso acontece quando você tem um excesso de ganho de peso em pequeno tempo. Então, por exemplo, ou que teve uma obesidade durante muitos anos, sim, você teve uma distensão, ou porque você acabou engravidando. Geralmente, isso acontece na gestação. Então, você teve uma distensão abdominal em pouco período de tempo. E aí, depois, ela voltou, só que ela não voltou mais da forma que ela deveria. Próxima, ela voltou tendo um afastamento. E esse afastamento geralmente fica no seu abdômen. E aí, dependendo do movimento que você fizer, ele fica com o abdômen mais distendido. Bom, o médico consegue avaliar se você tem este problema e como você consegue reverter. Mas se você quiser fazer esses 3 procedimentos, você precisa de atenção. Eu vou te dar a minha opinião como amiga e como profissional da área da saúde. O que acontece? Bom, vamos beber um pouquinho de água por enquanto. O que acontece? Se você fizer os 3 procedimentos cirúrgicos, tá? Então, por exemplo, eu não estou de acordo. Eu, como profissional da área da saúde, não estou de acordo. Exatamente porque o seu corpo já está mais debilitado. Então, ele não vai ter... Deixa eu desligar aqui... Ele não vai ter o bom desenvolvimento patológico, imunológico da forma que deveria. Ele já está debilitado. Então, primeiro, eu não colocaria um silicone. Por exemplo, eu como pessoa, antes do diagnóstico, não tenho vontade. Depois do diagnóstico, não quero. Entende? Por quê? Porque o seu corpo estará recebendo um corpo estranho. Por ele receber um corpo estranho e ele ter uma doença autoimune, ele vai reconhecer que aquilo, obviamente, não faz parte dele. Então, ele vai tentar destruir. Consequentemente, você pode ficar debilitado. Então, eu não colocaria nenhum corpo estranho. Não colocaria mesmo. A outra coisa, a lipoescultura. Eu faria, sim, com certeza, desde que eu conseguisse fazer aquela desinflamação corporal, independente se você tem ou não alguma patologia, ok? Mas se você tiver alguma patologia, você não pode estar com seu corpo inflamado. Se você estiver acima do peso, reduza um pouco mais, exatamente para você ter um melhor contorno corporal, já que esse é o objetivo, né? E você ter uma melhor recuperação, porque o seu corpo está mais desinflamado, você tem um resultado mais positivo. Da mesma forma, a abdominoplastia, que também você vai ter um resultado muito mais desejado, porque você tem uma parte, um retalho
que a gente fala um pedaço da sua pele retirada, exatamente para ter a junção e abertura para fazer o fechamento da diástase, por exemplo, ou a retirada de alguma coisa indesejada aqui dentro, e depois esse pedaço ele é retirado e repuxado para que seja unido novamente. E aí você fica com um tempo um pouco corcunda, para que ele possa ser cicatrizado e você conseguir andar da forma natural. Mas lembre-se, você já tem uma patologia, você já toma uma medicação, então você precisa conjugar com outras medicações, você precisa alertar o seu médico para que ele não dê nenhum tipo de medicação que possa interferir e, de repente, fazer com que algum desses medicamentos acabem perdendo a finalidade. Então, assim, fale com o seu neurologista o procedimento estético que você tem vontade de realizar, o tempo de durabilidade dele, porque isso influencia por conta da medicação que você vai utilizar naquele período, tanto anestésico quanto outro tipo de medicação, exatamente para deixar o seu corpo imóvel para que você possa fazer o procedimento sem sentir dor e principalmente em tempo seguro. Você precisa falar para o seu médico neurologista que você está apto ou não. Aliás, falar não, perguntar para ele se você está ou não apto a fazer o procedimento. Se o seu tempo, por conta das ressonâncias, não apresentou novas lesões, e se você não apresentou novos surtos, a sua condição está estável, aí sim você faz o procedimento, desde que ele tenha também um tempo de durabilidade cirúrgico menor, não seja tão grande, porque quanto maior, mais prejudicial o seu corpo vai ficando. E fale também com o seu médico, cirurgião plástico, sobre a sua patologia, para que ele também possa saber quais os procedimentos emergenciais ele precisa ter caso aconteça alguma eventualidade. Então, a minha dica como amiga e como profissional, jamais eu indicaria 3 procedimentos cirúrgicos, principalmente 3 procedimentos cirúrgicos grandes, exatamente por conta do seu corpo. Se você não tivesse nenhum tipo de patologia e se você não tivesse uma doença autoimune, eu indicaria. Mas, como você tem, eu não indicaria. Não indicaria a colocação de um corpo estranho no seu corpo e não indicaria 3 procedimentos cirúrgicos grandes. É isso. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você compartilhe também, porque eu tenho certeza que outras pessoas também têm interesse e têm a mesma vontade que você tem, que eu tenho, de fazer um procedimento estético. Mas a gente precisa sim ter um controle, exatamente porque a gente tem uma patologia. Então a gente precisa cuidar da nossa patologia. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, tenha esclarecido algumas dúvidas que você tenha. E é isso. Converse com o seu médico e fale para ele a sua necessidade, a sua vontade, o seu sonho, porque pode te ajudar. E existe sim outros procedimentos que você pode fazer exatamente para melhorar a sua condição. Um deles é começando a desinflamar o seu corpo, porque não é só a cirurgia que vai resolver o problema, você sabe. Você precisa sim começar a puxar o freio de mão, fazendo atividade física e principalmente se alimentando bem. Isso não só por conta da sua cirurgia plástica, mas sim por conta da sua condição patológica. É isso.
Um forte beijo para vocês. Não esquece de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, de acionar o sino de notificações e, claro, de compartilhar esse vídeo também. Lógico, eu tenho certeza que você gostou desse vídeo, então não esquece de deixar o seu joinha. É isso. Forte beijo para você. Fica com Deus. Até um próximo vídeo. Até uma próxima dica. Tchau!